novamente estamos aqui, continuando a nossa explicação. Na aula passada eu expliquei para vocês conjunto numérico, né? Agora a gente vai trabalhar potência e raízes, beleza? Então, através dessas explicações, como eu falei antes, vocês vão responder as atividades que eu enviei para vocês. Então a gente tem potências, uma forma mais simples de escrever. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 pode ser 5 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelas. Pode ser 5 vezes 2. Aí eu tenho aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Que também pode ser escrito 9 vezes 5. Parcelas iguais. Em potência a gente pode fazer assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5, 2 também. Só que não é 5 vezes 2. Aqui é vezes. Então eu tenho 5 fatores. Eu vou ter o 2 elevado a 5. Então quando eu tenho 2 elevado a 5, eu tenho uma multiplicação. Estou passando isso para você não confundir soma com multiplicação. Então potência nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais. Da mesma forma aqui, ó, são parcelas, soma. Aí eu tenho 9 vezes 5. Aqui eu tenho 9, 5 se multiplicando por ele mesmo. Então eu tenho 5 elevado a 9. Não é 9 vezes 5. Certo? Então é uma observaçãozinha aqui importante para a potência. Bom, na potência eu tenho a base, o expoente e os fatores. Quem são os fatores? É a base que vai se multiplicar quantas vezes o expoente indicar. Exemplo, tenho 2 elevado a 4. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Eu tenho aqui, ó, lê-se 2 a quarta ou 2 elevado a 4. Base é o 2, expoente é o 4. Menos 2 elevado à terceira potência ou ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então menos 8. Menos 2 ao cubo ou menos 2 elevado a 3. Fator, a base é o menos 2, o expoente é o 3. Com relação ao sinal, expoente par, resultado positivo. Quando a base, não importa a base. Agora, quando o expoente for ímpar, se a base é positiva, resultado positivo. 0 não implica em nada. Expoente ímpar, base negativa, resultado negativo. 4, então vou ter ele 4 vezes. 3, então vou ter o 4 3 vezes. O expoente indica quantas vezes a base vai se repetir, se multiplicando entre si. Conclusão. Questão dos sinais. O valor positivo ou negativo do expoente, né? O resultado. Então, base positiva. Quando a base for positiva, o resultado sempre será o quê? Positivo. Agora, quando a base for negativa, a gente tem duas condições. Base negativa. Se o expoente for par, resultado positivo. Agora, se o expoente for ímpar, resultado negativo. Então, essa aqui é uma conclusão do jogozinho de sinais. Então, vamos aqui para propriedades. Aqui ele tem regras operatórias, mas na verdade é as propriedades de potência. Tem os bonequinhos, produto de potência com mesma base, ou seja, quando você tem dois números multiplicando
e tem a mesma base, 2 e 2. Repete a base e soma os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Repete e soma. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 mais 2, 5. Calculando. Tendo agora produto de potência com o mesmo expoente. Ou seja, eu posso fazer a distributiva. Tá? Eu tenho dois números que estão multiplicando entre si. E o chapéuzinho aqui vai colocar um para cada um. Ou seja, eu tenho parênteses, eu posso pegar o 3 e colocar para quem? Para o 2 e para o 5. Se eu tenho 5 elevado a 3 e tenho 2 elevado a 3, eu posso fazer o quê? Colocar parênteses, repetir o expoente. 2 vezes 5, 10. Fica 10 elevado a 3, que 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, e 10, 100, 1000. Então, propriedadezinha de produto de potência com o mesmo expoente. E aí a gente tem também potência de potência. Ou seja, um número tem um parênteses e tem outra potência. Quando eu tiver isso, como é que eu faço? Posso fazer a distributiva, está fazendo das duas maneiras aqui, ó. Posso fazer a distributiva, 3, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribuo, ou seja, dá 6. 3 elevado a 6, 729. Ou simplesmente assim, multiplicar expoente por expoente. 2 vezes 3, 6. 3 elevado a 6, 729. E aí a gente tem a divisão de mesma base. Né? Quando eu tenho a divisão de mesma base, 8 e 8, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, no lugar de eu calcular 8 elevado a 5 e depois dividir por 8 elevado a 4, eu faço o seguinte: repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 4, 1. Então, eu tenho 8 elevado a 1, que é o próprio 8. E aqui a gente tem quociente de potência com o mesmo expoente. Assim como foi a multiplicação, também é a divisão. Então eu tenho 6 elevado a 4 dividido para 3 elevado a 4. Observe que os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais na divisão ou na multiplicação, que a gente viu há pouco, é só repetir a base, fazer a divisão da base e repetir o expoente. 4. Fica 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 dá 2. Então eu tenho 4 como expoente. Então tenho 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Que dá 16. Expoente nulo é quando o expoente é nulo. Quando, logicamente, eu tenho elevado a zero, né? Eu tenho aqui, pode ser zero, pode ser quem? Qualquer número, os expoentes sendo iguais. 2 menos 2, zero. Ou seja, quando eu tenho a divisão A elevado a 2, A elevado a 2, expoentes são iguais. Então, qualquer número elevado a zero é quanto? 1. Qualquer número elevado a zero é 1. E quando o expoente é negativo? O expoente negativo, aí ele fez aqui o seguinte, ele mostrou que menos 3 pode ser 0 menos 3. Qualquer número elevado a zero não é 1? É 1. Então, o número, quando ele for negativo, a gente vai inverter a base. Né? Aqui embaixo de qualquer número tem 1. 1 sobe e o que está embaixo sobe, o que está em cima desce, trocando de posição. E o expoente fica positivo. Agora a gente vai ver questão de raiz quadrada. Raiz quadrada é relacionada a um quadrado mesmo, realmente é um quadrado.
A gente tem um exemplo aqui de área do quadrado, 49 centímetros quadrados. Qual será a medida do lado? Qual será a medida do perímetro? A área é lado vezes lado. Então a gente vai ter nesse quadrinho aqui um exemplo de como encontrar isso aqui. Encontrar é fácil. É buscar um número que multiplicado ele por ele mesmo dê 79. Um número ao quadrado que dê 79. Né? Quatro vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então eu encontrei 7. Quem é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, né, das medidas dos lados de uma figura qualquer. Como estamos trabalhando num quadrado, o perímetro é a soma dos 4 lados. 4 vezes 7. Aqui tem um desenho bem interessante. Ó. Se eu tenho o lado 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, 49. Se eu tenho a área 49, tiro a raiz quadrada de 49 é 7. Ok? Então a gente vai ver quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? Vamos dizer aqui, ó, um quadradozinho perfeito, ó, lados iguais, quadrado, outro quadrado perfeito. Observe que está formando quadradozinho perfeitos, ó, né? Quadrado perfeito. Então, quadrado perfeito é aquele número, como você identifica que aquele número é quadrado perfeito. Se você tirar a raiz quadrada dele, for exato, um número natural. Por exemplo, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, 1 é quadrado perfeito, 4 é quadrado perfeito, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. E são números quadrados perfeitos, porque a raiz quadrada dele é perfeita. Né? Bom, o que eu posso fazer com raiz quadrada? Eu posso fazer o seguinte, se eu tiver uma multiplicação de números, eu posso distribuir ela. Posso multiplicar 4 vezes 9, tirar a raiz quadrada, ou tirar a raiz quadrada do 9 e tirar a raiz quadrada do 4. Na mesma forma eu posso fazer na divisão. Raiz quadrada de 100 dividido para raiz quadrada de 25. Ou pode ser uma única raiz. Vou dividir e tirar a raiz que dá o mesmo valor. Já na soma ou na subtração, não. Isso não é verdadeiro. Essa parte aqui não é verdadeira. Você fazendo, você vai obter valores diferentes. Atenção nisso aí. Raiz cúbica. Raiz cúbica, a gente tem o volume, um cubo. Cubo perfeito, tá? Cubo perfeito. 2.744. É o volume dele. Eu quero saber a medida da aresta. O que é aresta? A aresta é essa partezinha aqui laranja, vermelha, né? Essa partezinha aqui é chamada de aresta. Né? Aresta. Qual será a área da face? A face. Só uma facezinha dessa, lado vezes lado. E qual será a área total do cubo? Então, pois bem, o volume a gente calcula através de aresta ao cubo. Um número ao cubo que dê 2.744. A gente fez assim. 10 deu 1.000. 20, né? Não deu. 15 não deu. Deu quem? 14. 2.744. Então a gente tem a medida da aresta. A área é 14 vezes 14, né? Voltando aqui, a gente repetindo novamente, foi rápido. A gente tem aqui, ó, 14 vezes 14, a área total, 6 vezes 196, para obter a área das 6 faces. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode fazer aqui, ó, para A. 14 elevado a 3, 2.744. Tirando a raiz cúbica, a gente tem 14. Então, um cubo perfeito é aquele número que tem raiz cúbica exata. Raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27,
raiz cúbica de 64 e assim por diante. Esses números que estão dentro da raiz é chamada cubo perfeito. Ou seja, esses números aqui são chamados cubo perfeito porque eu tenho um número elevado ao cubo que dá 1, 2 ao cubo dá 8, então ele é cubo perfeito. Beleza? E aí, fechamos a aula dessa primeira atividade que eu passei para vocês, tá ok? Então procure as atividades, faça a atividade e não esqueça de mandar o retorno. Tchau, até mais.